Olá pessoal, Dorameiras de Plantão, aqui Cláudia de novo, para mais um vídeo, só que dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente. Semana passada eu falei sobre O Tempo Traz Você Pra Mim, que é o meu dorama favorito. Tem viagem no tempo, mistério, aventura, romance e tudo, mas eu falei sem spoiler. Só que hoje eu vou fazer diferente. Eu até perguntei no vídeo quem gostaria de spoiler, algumas pessoas falaram que gostariam, então eu vou fazer um vídeo completo, cheio de spoiler. Ou seja, se você não viu O Tempo Traz Você Pra Mim, para agora, acessa meu vídeo aqui da semana passada, e aí depois que você vê meu vídeo, vê o dorama, volta pra cá. Agora, se você já viu o vídeo, ou é super curioso e gosta mesmo de spoiler, mesmo sem ter visto, você veio pro lugar certo. Então prepara que eu vou ir um pouco mais a fundo, e realmente o spoiler aqui vai estar liberado. A história do O Tempo Traz Você Pra Mim é muito complexa. Pra quem viu aqui sabe do que eu tô falando. É muito complexa, muitos personagens, muitos nomes de personagem e muita viagem no tempo, pra lá, pra cá, e vários anos da cronologia, né? Tem uma história que passa em 98, uma história passa em 2002, tem uma parte em 2007, uma parte em 2022 e uma parte em 2023. Né? Então a linha do tempo ela passa em muitos momentos com pessoas diferentes que são parecidas. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então ela é complexa, ela é bem complexa. Então antes de eu até te fazer alguns comentários, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu adoro. Sempre quando eu acabo um dorama que é um pouco mais complexo, eu vou e busco vídeos que falam sobre o dorama, explicam um pouco sobre a história, alinha comigo se eu entendi a linha do tempo. Eu adoro isso. E eu vou fazer isso para quem é igual a mim e vai valorizar esse tipo de vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos direto para a história. Primeiro eu vou falar um pouco da linha do tempo, tá? Uma coisa que é complexa nessa história é que, como são muitos momentos na história e são muitos personagens diferentes, já é confuso entender a dinâmica dos personagens. E ainda mais quando tem a nomenclatura os nomes coreanos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar de o protagonista e a protagonista. E aí eu vou trazer até eles aqui na tela para vocês acompanharem comigo nessa confusão dessa história. Então a gente tem aqui o protagonista de 1998, que é quando começa, né? Aqui tem a protagonista de 1998. Aqui tem o amigo do protagonista, em 1998, tá? E aqui vai ter o assassino, de 1998. Já tô trazendo spoiler mesmo, já tô com spoiler. Esse é o assassino, tá? Do lado de cá que você vai ter, vamos aqui. Você vai ter o protagonista de 2023, que é uma história paralela que começa, tá? Aqui a protagonista de 2023, tá? Aqui você tem o amigo do protagonista de 2023, que é o assassino, que é a mesma pessoa que esse aqui, tá? Mais ou menos, depois eu explico melhor. E aqui por último a gente tem o protagonista de Bengala, que é outra versão do protagonista que vai aparecer. Vou explicar essa confusão toda, eu vou deixar todos esses nomes aqui, porque eu vou apontando e a gente vai falando, beleza? Já coloquei todos eles aqui, inclusive com os nomes completos, o nome dos personagens, tá? Mas aqui eu vou direto à linha do tempo, tá? Então não vou passar muito tempo. Então tá aqui eles com os nomes dos personagens. Então o dorama começa já logo no primeiro capítulo, em 98, com a história desses protagonistas, esses três aqui, que é o Prota, vou chamar o Prota 98, a Prota 98 e o amigo do Prota 98. Então já começa a mostrar a dinâmica deles. O que é interessante perceber é que a personalidade da Prota 98, ela é muito introvertida, tende a ter um pouquinho de depressão, que a gente começa a perceber um pouquinho, muito fechada, além de introvertida, tímida também, né? Então rola um pouco disso, né? Mas nada muito profundo, vai mostrando a dinâmica deles no primeiro capítulo. Só agora, em paralelo, no primeiro capítulo, você também tem essas duas pessoas aparecendo, o Prota 23 e a Prota 23. Na verdade, a Prota, porque o que acontece, que a gente já sabe, é que o Prota faleceu no acidente aéreo. E aí a gente vê a tristeza dela e o sofrimento dela um ano depois. Já passou um ano da morte do namorado e ela ainda não superou.
E aí você vê essas histórias em paralelo, essas histórias aqui em paralelo, e acha que de repente é a mesma linha do tempo. Porque que acontece? Se vocês notarem, esse prota de 23 e esse prota de 98, e a prota de 23, eles são iguais, inclusive é o mesmo ator. E a mesma coisa com a prota 23 e a prota 98 também é a mesma atriz. Então você pensa, gente, é a mesma pessoa, né? Contando passado e futuro. Mas algo tá estranho, porque a idade não bate. A idade deles em 98, se eles forem crescer até 2023, eles não ficam com essa idade que eles estão aqui. Aqui eles estão com uns 30 e poucos. E esse pessoal daqui, de 98, tem 18 anos. Para 2023 eles vão ter 40, 2022 eles vão ter 40 e pouco. Tá? Então não bate. Mas logo, logo você descobre que não é. Que eles não são realmente as mesmas pessoas. São parecidos, são pessoas idênticas, mas não são as mesmas. Inclusive, essa protagonista aqui de 2023 tem um momento que ela recebe de uma pessoa desconhecida uma foto. Essa foto aqui que eu botei agora aqui. Ela recebe uma foto de 3 pessoas. Que a gente sabe que são essas 3 pessoas aqui, porque a gente está vendo a história em paralelo. Só que a protagonista aqui de 23 nunca viu essas pessoas. Ela acha que é parecida, ela até mostra a foto para uma amiga que fala, uau, parece com você. E ela fala, esse cara parece meu namorado. Mas ela não se lembra, não passou por aquilo, não teve naquele lugar, não conhecia esse amigo do protagonista de 98, ela não conhecia. Então assim, já esclarece logo no primeiro capítulo que são histórias de linha do tempo diferente, não é a mesma linha do tempo. Então já traz a primeira confusão e a primeira coisa que eu já adorei desse dorama. Não é básico, não é que você volta, a gente sabe que vai ter uma viagem no tempo, ainda não teve nesse primeiro capítulo, mas você sabe que são linhas do tempo diferentes, de pessoas diferentes, tá? Muito legal. Uma coisa interessante é que logo na primeira cena, onde está mostrando esses protagonistas de 98, você consegue ouvir uma música. E essa música vai ser fundamental todo o dorama, tá? Então, não vou tocar aqui, mas é uma música bem legal que toca todo o dorama. Uma coisa que acontece é que a protagonista aqui de 23, como ela sofre muito, ela fica mandando mensagens pro namorado, que é o prota 23, fica mandando mensagens pro namorado que faleceu no celular, que dá pra entender que é o celular que ele tinha. Só que, obviamente, as mensagens não são lidas, porque ele faleceu, né? Então, guarda essa informação, tá? Beleza. Vai dizer que o primeiro capítulo é meio lento, assim como eu acho que os doramas, geralmente é muito difícil o primeiro capítulo de um dorama ser maravilhoso. Eu sempre, não me critiquem, é a minha opinião, mas eu acho que depois, no segundo, eu sempre tô, uau, que legal, e o terceiro, tô viciada, né? Então eu sempre tenho que passar o primeiro, né? O primeiro, às vezes, é uma enxurrada de informação, personagem novo, nome novo. E esse, você não entende. Eu quando comecei a ver, não entendi qual é o trama, onde isso aqui vai levar. Então isso aqui passou pela minha cabeça no primeiro capítulo. Eu não estava entendendo no primeiro capítulo aonde ele ia chegar. E aí começa o segundo capítulo e ele já começa a desenvolver um pouquinho mais a história dos protagonistas de 98, esses 3 aqui, esses 3 amigos, tá? E aí a gente começa um pouquinho a entender mais a dinâmica, a história. O que a gente entendeu é que o amigo do protagonista de 98 gosta da protagonista de 98, que por sua vez gosta do protagonista de 98, que por sua vez não gosta dela. Então rola um triângulo aqui amoroso que ninguém tá feliz, né? Ninguém consegue formar um par, não se forma um par aí, tá? Mas aí o que acontece no segundo capítulo? Essa protagonista de 23, ela recebe magicamente um Walkman antigo. E a gente vê esse Walkman no primeiro capítulo, tá? Aonde? Na mesa dessa protagonista de 98. Mas deixa quieto. Mas essa aqui, em 2023, recebe um Walkman com uma fita cassete. Com aquela música do primeiro capítulo que eu mencionei, tá? Ela recebe esse Walkman e o Walkman, e não importa muito, mas ela coloca o Walkman, vamos resumir aqui. E aí quando ela escuta a música no Walkman, o que acontece? Ela acorda no corpo dessa aqui. Ou seja, essa protagonista de 23, que a gente sabe que não é essa pessoa, é outro nome, outra idade, mas elas são muito parecidas. Essa aqui de 23 entra no corpo dessa de 98. Entra no corpo, é como se a consciência dela estivesse no corpo. Então eu vou chamar que é a consciência de 23 no corpo da protagonista de 98, tá?
E nisso, quando ela entra nesse corpo, ela não entende nada. E no começo, ela até... A primeira pessoa que ela encontra é o protagonista de 98, que é igualzinho o namorado dela, que faleceu. Aí ela fica emocionada. Mas assim, passa um pouquinho de tempo e ela fica confusa. Isso é um sonho, não é realidade? O que está acontecendo? Porque é uma coisa interessante. Quando ela entrou, a protagonista de 23 entrou no corpo da protagonista de 98, ela trouxe as memórias de 23, mas manteve as memórias da de 98. Dorama, você não tem que entender por que as coisas acontecem, o mistério acontece da forma que é, quais são as leis da física que poderia explicar. Não, relaxa, é isso, né? E considerando assim, ela pensou, de repente isso é um sonho, eu viajei na maionese, sonhei dessa outra pessoa aqui, eu sempre fui essa aqui, não sei, ela achou. E ela começou a viver ali na vida estudantil, e nesses dilemas, e com esses novos amigos que ela tem, que é o protagonista de 98 e o amigo do protagonista de 98, e eles começam a ficar bons amigos. No capítulo 3 tem uma coisa interessante, porque assim, a gente poderia perguntar assim, tá, se essa protagonista de 23 entrou no corpo dessa protagonista de 98, a consciência dela está aqui nesse corpo, cadê a consciência então da dona desse corpo aqui? E é interessante que no capítulo 3 mostra, parece que ela está presa dentro do corpo. A consciência dela, de 98, está dentro do corpo dela. Mostra, assim, ela presa e só vendo o que está acontecendo, como se o corpo dela fosse uma marionete, né? Então, a protagonista de 23, ela consegue fazer o que quiser com o corpo da de 98. E a consciência da de 98 está presa ali só assistindo, quietinha. Assim. Ela até grita, alguém me escuta, né? Ninguém escuta ela. E ela está lá. Dá para ver que existe essa consciência ali dentro, sendo manipulada, né, pela consciência da protagonista de 23. Daí lá, sabe daquela foto que eu mencionei? Vou botar aqui de novo. Aquela foto dos 3 protagonistas de 98 que a protagonista de 23 recebeu lá no primeiro capítulo? Essa foto aqui? Então, nesse capítulo, a nossa protagonista de 23 no corpo da de 98, ela tira essa foto. Olha que interessante. Ela mesmo, a protagonista aqui de 23 recebeu essa foto no futuro, não entendeu nada, mas na verdade era até ela, quer dizer, só a essência dela, só a consciência dela no corpo de outra pessoa. Mas ela estava ali naquela foto. Muito interessante, né? Como vai fechando, essa confusão toda. Uma das cópias dessa foto fica com o nosso querido protagonista de 98. Então, até uma dica de quem pode ter mandado essa foto para ela no futuro, né? E aqui começa também uma coisa interessante, traz um mistério. Além de toda essa confusão de viagem no tempo, entra um mistério. O mistério é que a protagonista aqui de 98, o que aconteceu é que ela foi machucada, alguém atacou ela, tá? E foi exatamente depois desse ataque que ela desmaiou e que ela acordou e que a protagonista de 23 entrou no corpo de 98. Mas basicamente ela foi atacada. Mas a gente pensa que grandes coisas, só que aí nesse capítulo a gente começa a perceber que não, a polícia está investigando esse ataque, começa a entender, de repente até estão ameaçando que quem fez foi esse cara aqui, o amigo. Mas a gente sabe que esse amigo gosta dela. Então, estranho, né? Mas já começa a ter um toquezinho de mistério. E é exatamente nesse momento, desse toque de mistério, que de repente ela desmaia e acorda de novo aonde? Lá em 23. No mesmo lugar que ela adormeceu, ouvindo o Walkman pela primeira vez. E aí quando ela acorda, aí ela fica mais confusa ainda e ela acha que realmente foi um sonho. Porque ela acordou exatamente onde ela adormeceu. Então aí ela realmente foi um sonho, viajei na maionese, essa protagonista aqui, 23, não existe, nada disso existiu, eu que viajei na maionese. E nessa hora aí começa a ter vários mistérios. A gente percebe que tem um cara mais velho, de cabelo maior, de bengala seguindo ela. Essa aqui, ó, essa aqui de 23. Fala assim, que é isso, né? O que está acontecendo? Mas aí acontece uma coisa super diferente no final desse capítulo 3. Lembra que ela ficava mandando mensagens pro celular do namorado que faleceu? O que acontece? Ela foi teclar uma mensagem, quando ela olhou, todas as mensagens estão lidas no celular do ex-namorado que faleceu. E aí ela pega o celular, liga de volta e uma pessoa atende, só que não fala nada.
acaba o capítulo 3. Já no começo do capítulo 4 eu vejo por que eu gosto tanto de dorama. Eles não ficam esperando o drama, mistério, alongando eles até muitos capítulos. Não, eles jogam um mistério e já resolvem, criam outro mistério. Fantástico. Porque no começo do capítulo 4 você vê aquele cara de bengala, de cabelo comprido, que já era um mistério, mas eles já resolvem. Quem é esse? É esse cara aqui, ó. Opa, pra cá. Esse cara que aparece, que é o mesmo ator. Esse é o mesmo ator que esse, que é o mesmo ator que esse, né? Dá pra ver que é o mesmo ator. Só que esse cara aqui é o mesmo personagem que esse aqui. É o Prota de 98. Depois vocês vão entender por que eu botei nessa linha do tempo aqui. Mas é o Prota de 98, mais velho lá em 2023. Com aqueles 40 e poucos anos que eu falei que ele teria, considerando que aqui tem 18 anos, e aqui em 23 ele teria uns 40 anos. 40 e poucos. E aí então é ele de bengala e mais velho. É ele aqui, lendo as mensagens. Agora, como assim? Né? Esse cara aqui, ele não tá nessa linha do tempo. Ele tá nessa linha do tempo aqui. Isso já dá uma bugada. Mas é ele lendo a mensagem. Enquanto isso, a nossa prota de 23 ficou obcecada. Tipo, alguém respondeu a mensagem, o celular foi lido. Será que ele não morreu? Como eu pensei que tinha morrido, porque na verdade ele morreu no acidente aéreo, mas nunca acharam um corpo. Então, será que ele não morreu? Ela começa a ficar bugada, vai atrás, feito louca, tentar descobrir onde estava o celular, parar. E ela chega no lugar que quem era o dono do lugar era o tio dessa protagonista aqui de 98. E ela se lembra dele, né? Porque ela estava lá no corpo da outra, né? Então, da onde veio o sinal do telefone é exatamente o lugar que o tio dessa aqui hoje tem uma loja. E aí o que o tio faz? O tio dela entrega para ela um diário. E agora parênteses. Diário esse que a nossa protagonista do 23, quando estava no corpo da de 98, ela escreveu algumas páginas. Então quando o tio devolveu para essa aqui, deu para ela um diário com textos que ela mesma tinha escrito quando estava no corpo dessa aqui, ela falou, meu Deus, não era um sonho. Realmente teve viagem no tempo. Aconteceu tudo isso, não sei explicar, mas aconteceu. Então ela sai enlouquecida e vai ouvir o Walkman para voltar de novo no tempo. Para viajar de novo no tempo. Antes de voltar, ela descobre que essa protagonista aqui, ela morre naquele ano, em 98. Tá? É tudo que ela sabe. Então ela volta pro corpo da protagonista. Então a de 23 volta pro corpo da de 98 de novo, sabendo que a de 98 vai morrer naquele ano, em algum momento. Ela sabe o mês e o ano, mas ela quer evitar que isso aconteça, quer evitar a morte dessa da protagonista 98. E nesse momento, o que está acontecendo? O nosso querido protagonista aqui de 98 já está ficando apaixonado pela personalidade dessa aqui, que era diferente da personalidade original dela antes da Prota 23 entrar no corpo da Prota 98. Então, ele já está se apaixonando, na verdade, pela nova personalidade dela. E esse aqui, amigo, que era apaixonado por ela, está se desapaixonando um pouquinho, porque ele não é mais exatamente a mesma pessoa que ele gostava. Ele gostava daquela personalidade antiga, tá? Então também já começa a se desenvolver desse casal aqui também se conectando, assim como esse casal aqui também era conectado, esse casal aqui está se conectando. O que é muito estranho pra gente quando está assistindo nesse momento, porque a personalidade desse aqui, do Prota 98, e a personalidade desse, do Prota 23, é parecida, parece a mesma pessoa. Enquanto que a gente sabe que essa e essa são totalmente diferentes. Vou jogar aqui um spoiler? É porque na verdade a gente vai descobrir que esse cara aqui e esse aqui, por mais que corpos diferentes, eles são essencialmente a mesma pessoa. E aí eu já vou explicar por quê. Inclusive no final aqui do vídeo, mais à frente, eu vou botar a linha do tempo dele. Como é que ele se tornou esse e como é que se tornou esse. Esse aqui. Como é que esse se tornou esse e esse. Eu vou contar toda a linha do tempo dele, que é a mais confusa de todos. O que a gente vai entender também na história é que esse casal e esse casal se apaixonam várias vezes durante a história. Sempre um deles já está apaixonado e outro se apaixona. Então, quando eles vão para o passado, a Prota já está apaixonada por ele. E ele se apaixona por ela pela primeira vez. Em algum momento no futuro,
ele já está apaixonado e ela se apaixona pela primeira vez. Mas são sempre as mesmas consciências, digamos assim, em corpos diferentes. Mas são as consciências sempre se apaixonando. Que lindo. E aí vem o capítulo 5 e a gente começa a ver que a protagonista de 23, que está no corpo do 98, né, que ela voltou, ela começa a ouvir a consciência da de 98. Porque ela fica gritando lá na mente e ela começa a notar que tem alguma coisa, alguém está falando comigo. Então é interessante, você começa a ver que eventualmente em algum momento elas vão poder se comunicar. E aí também é interessante ver como a protagonista 98, com a consciência da 23, como ela muda de personalidade, começa a ficar mais popular, de fato como o nosso protagonista realmente se apaixona por ela mais, cada vez mais. E tem um momento que a protagonista, de novo, a 23 no corpo da 98, dá uma dica pro protagonista de 98 como fazer um homem se apaixonar por ela. Obviamente, esse cara daqui, quando estiver nesse corpo, vai fazer isso para ela se apaixonar no futuro. Outro spoiler, mas isso é o que vai acontecer. O final do capítulo 5 mostra a cara do assassino, não assassino, a gente vai saber que é o que vai querer matar ela, mas é um cara que está fazendo tocaia na nossa querida Prota 98, né? Mostra o rosto dele. E qual é o rosto dele, de quem é? É desse amigo aqui, esse amigo aqui de 2023, que era um amigo do nosso protagonista de 23 que faleceu. Eles eram amigos. E aí ele é o mesmo rosto desse cara aqui, que é o assassino em 98. A gente não entende muito bem ainda, porque a gente sabe que não pode ser o mesmo corpo. O corpo é igual, né? Obviamente, já pensando, esse cara aqui vai entrar num corpo parecido aqui e fazer isso. Mas essa história ainda não aconteceu, a gente não entende direito ainda nesse momento. Isso vai acontecer mais adiante, tá? Capítulo 6, fofíssimo. No final ele se declara. Ah, coisa linda. Quem pode não se apaixonar por um homem assim? Mas ela não aceita. Por quê? Porque ela está preocupada de quando que ela sabe que ela está no corpo que não é dela. Então, essa está no corpo dessa. E aí a preocupação dela é que quando ela sair do corpo, ela pode estar trazendo um problema sério, né? Então, ela pensando já no futuro, aí ela não se declara por causa disso. Agora, vamos combinar. Essa aqui sofreu tanto que perdeu o namorado. Aí ela tá no corpo de alguém com um homem idêntico ao namorado se declarando para ela. Poxa, podia, né? Ter uns momentos ali, mas não teve, não rolou. Isso é o capítulo 6. Já no capítulo 7, o que acontece? Então ela decide contar a verdade. Ela, a nossa querida Prota aqui 98, na verdade, de novo, é a Prota 23, no corpo da Prota 98, ela tenta contar a verdade pro Prota 98 e pro amigo do Prota 98. Fala, olha, eu não sou essa pessoa, eu sou essa aqui, que tô no corpo dessa aqui, ouvi um Walkman, ouvi uma música, viajei no tempo. Obviamente eles não acreditam, e inclusive tem um momento engraçado que eles fazem uma referência com o Exterminador do Futuro, que a Sarah Connor e que tudo mais. Então é uma boa referência para uma excelente ficção científica de viagem no tempo. Só que o nosso Prota 98 tá achando que tem alguma coisa estranha nessa história. E tem uma cena muito interessante que acontece uma coisa. Eles estão num lugar fazendo pintura, trabalhando em pintura, e ela corre na chuva. E o nosso Prota 98, ele olha aquela cena, ele desenha aquela cena, só que esse mesmo quadro, com esse mesmo desenho, a nossa Prota, quando estava em 23, viu nas coisas do nosso Prota 23. O Prota 23 fez esse mesmo desenho. Não é o mesmo desenho, o desenho é igual, entendeu? Mesma cena ele desenhou. E aí, nesse momento, ela chega pra ele e fala, caracoles, o tempo todo, você é ele. Vocês são a mesma pessoa. E nisso, quando ela se dá conta disso, ela volta para 23. E quando ela volta para 23, ela vai correndo procurar o tio da nossa Prota de 98. E quem tá lá? O nosso protagonista de Bengala e mais velho. Que é exatamente esse. Que envelheceu a ponto de chegar aqui. Tem toda uma linha do tempo aqui que eu vou explicar. Mas é ele.
E é muito emocionante porque esse é quase o fim da linha da história dos dois. É claro que ela ainda tem que passar algumas coisas na história que não fechou para ela, mas para ele é o fim da linha. É o fim da linha do tempo dele. Depois eu vou explicar. Mas assim, então eles se encontram e é super emocionante, porque aí, obviamente, muito lindos. E aí nesse momento é muito lindo. E ele também conta algumas partes da história que são lacunas pra gente, né? A gente sabe que ele, ali no segundo grau, ele foi morar nos Estados Unidos. Então ele conta que em 2002 ele voltou para visitar o amigo que estava preso. Só que o amigo não quis ver ele. Voltando da prisão, e era de noite, estava frio, estava chovendo, tudo que você pode imaginar que pode dar errado, ele entra no ônibus, escuta o Walkman com aquela música e tem um acidente. E quando isso acontece em acidente, ele acorda em 2007 no corpo desse aqui. Então é essa viagem, é essa passagem dele no tempo. Em 2002, ele está aqui, já em 2002, voltando aos Estados Unidos, tem um acidente e entra no corpo desse aqui em 2007. Já trazendo outro spoiler, a gente vai depois saber sobre a história desse aqui em 2007. Na verdade, o verdadeiro dono desse corpo teve um acidente e de fato morreu. Até o corpo ele morreu durante alguns instantes. Até que esse aqui, o Prota 98, ele entrou, é como se ressuscitasse o corpo dele. Então ele não tem nenhuma consciência presa, escondida dentro do corpo. Não tem, ele de fato ele é dono completo, 100% desses dois corpos. Ele só está em corpo diferente, mas sempre quando ele está ou aqui, é a mesma consciência. Tá? E o que acontece, obviamente, quando ele acorda aqui nesse corpo em 2002, ele já ouve o nome qual é o nome dele, ele se lembra que quando a Prota 98 acordou, na verdade era a Prota 23 acordando no corpo da Prota 98, e quando ela viu ele pela primeira vez, ela falou esse nome aqui. Então ele se toca, ela estava certa o tempo todo, ela mudou de corpo, agora eu também mudei de corpo e agora eu tenho que achá-la. Então ele dedica a vida a achar ela. O que ele faz? Ele pesquisa, estuda para ir para a faculdade, para a mesma... O Prota ali é um pouco antes de 23, eu estou chamando de Prota 23, mas ele mais cedo, né? Ele se dedica para estudar na mesma faculdade da nossa Prota 23, que é mais nova, não passou pela experiência toda. Para você ter uma noção, quando o nosso Prota 98 acorda no corpo do Prota 23 lá em 2007, ele tem 18 anos. Né? Então eles têm uns 9 anos de diferença, não é isso? 9, 10 anos de diferença, as duas linhas do tempo. O capítulo 8 é incrível. Ele começa com alguns poucos, são os únicos momentos da vida real do nosso Prota 23. Né? Porque lembra que eu falei que ele faleceu e o nosso Prota 98 entrou nesse corpo, assim, ressuscitou esse corpo? Então, vem a história dele real. É só um pedacinho. Ele, na verdade, faz parte, ele é um casal, junto com o nosso querido Hun-woo. Espero ter falado o nome certo, tá? É muito lindo, são dois estudantes que são apaixonados, mas muito encabulados, muito tímidos, e aí eles saem por uma viagem e claramente ali vão se declarar pela primeira vez, eles dão a mão pela primeira vez, é uma cena linda, maravilhosa, e aí nesse momento que eles dão a mão, eles têm um acidente de carro e os dois morrem. E aí o corpo do nosso Prota 23 é levado para o hospital, morre, mas ressuscita. E ressuscita com a consciência desse aqui. Tá? E é isso que acontece. Linda essa cena, linda, linda, linda. Quer dizer, não a cena, obviamente, do acidente, mas a cena do amor impossível também, do dono real do corpo do Prota 23. E todo esse capítulo, depois ele é muito fofo, porque a nossa história do nosso Prota aqui, tentando conquistar a nossa Prota, e é muito mais difícil do que ele imaginava. Ele achou que ia chegar lá, ia conquistar ela, mas não. Ela já tinha outro namorado, ele nem sabia disso, que ela nunca tinha contado isso quando estava nesse corpo aqui. Tinha outro namorado, e foi difícil, mas ele foi conquistando, e obviamente que vai de novo. Quem não se apaixonaria por isso? No capítulo 9, oficialmente, eles começam a namorar, e no capítulo 9 tem um fofíssimo primeiro beijo, aqui de novo essa foto. E é
De novo, falando aqui pra vocês sobre esse dorama, é quando eu me lembro por que esse dorama é tão bom. Os cortes, como ele viaja no tempo, indo de um lado pro outro. Eu me lembro que eu senti isso quando vi Highlander pela primeira vez. Highlander, século passado. Mas assim, é fantástico, porque quando eles estão dando beijo, o primeiro beijo aqui, esse primeiro beijo, corta, e aonde vai a história? Dela conversando com ele. Lembra que eles tinham se encontrado e esse aqui de Bengala começou a contar a história? Eu já tinha até esquecido que isso tinha acontecido. Eu estava tão engajada nessa história fofíssima dos dois se apaixonando. Corta e volta para essa história. E aí também é lindo, de novo, maravilhoso. A parte dessas integrações de passagem no tempo. É uma obra de arte, eu acho, uma obra de arte. Capítulo 10, então, nossa querida Prota de 23 com o nosso querido Prota de Bengala passam alguns momentos juntos, é fofo, é lindo. Triste também por toda a história que eles passaram, mas é fofo e é lindo, mas não vai durar muito, obviamente. O que acontece é que eles descobrem quem é o assassino, que é esse cara aqui, que vai matar aqui, né? Vai aparecer aqui. E olha que louco. Nossa Prota 23 tá com um amigo e ela conta, olha que louco, eu ganhei esse Walkman, ele volta no tempo, eu fui lá, influenciei. Aí ele, amigo, falou, que isso? Pegou o Walkman e ouviu o Walkman. Nessa hora, lá no capítulo 10, você não sabe o que ele fez, mas ele já foi ele que atacou a nossa Prota 98. Lembra que ela foi atacada e a delegacia estava procurando? Foi esse cara que no capítulo 10 voltou ao passado e atacou ela. Muito legal. Mas basicamente, encurtando, ele entra no corpo do irmão dele, que é igualzinho a ele quando era criança, e começa a fazer atrocidades. Ele que tá fazendo tocaia na casa da nossa Prota 98, ele que quer matar ela, tá? E aí, o que ele faz nesse momento? O Prota de Bengala descobre que é ele. Mas quando ele chega em casa, ele atacou o nosso querido malvadinho, atacou a nossa querida protagonista, e aí quando o de Bengala chega, ele mata o nosso protagonista de Bengala. Tristeza. Ele mata, é preso e quebra o Walkman. Na verdade, antes de quebrar o Walkman, ele escuta mais o Walkman, ele faz mais bobeira lá, importante, ele faz um monte de coisa, e quebra o Walkman. Basicamente, qual é a conclusão da nossa protagonista 23? Que a culpa é dela. Se ela não tivesse contado pra ele não teria voltado no passado, no corpo do irmão, e não teria matado nossa Prota 98. Vocês estão me acompanhando até aqui? Ou já estão confusos? Mas é isso, né? Basicamente, ela se sente culpada, né? E vamos combinar que é isso mesmo. Se ela não tivesse falado, nada disso teria acontecido. Muito louco. É muito louco que o final da temporada ainda gera coisas que estão acontecendo no primeiro capítulo, né? Então essa viagem no tempo é muito legal. Não tem linha do tempo plana, né? Ela vai se interligando. Isso é muito legal. No capítulo 11, a nossa querida Prota recupera o Walkman e volta para o passado. E ela está imbuída agora a mudar. Só que quando ela chega no corpo, nossa Prota 23 chega no corpo da Prota 98, sabe o que acontece? A consciência da Prota 98 fala, não, eu que mando nesse corpo. E ela prende a consciência da Prota 23 no corpo da Prota 98. Lembra que a consciência ficava lá presa, só assistindo? Então é isso. A consciência da Prota 23 ficou presa dentro do corpo da Prota 98, sem poder fazer nada. E a Prota 98, na verdade, a verdadeira Prota 98, tudo que ela queria era o amor do nosso Prota 98. Então, se ela ia morrer, se ela não ia morrer, se ia parar o assassino, não parar o assassino, ela até escuta. A Prota 98, ela escuta a consciência da 23 falando, você vai morrer, vai ser assassinado. Ela não tá nem aí. Tudo que ela quer é ter um pouquinho de momento feliz com o nosso Prota 98. Então ela finge ter ainda a personalidade da outra, ela engana durante um tempo, mas não muito, até que o nosso Prota 98 fala, não, você tá estranha, você não é essa pessoa, não quero mais nada. Aí ela entra em depressão total e fala, quero morrer mesmo, e quase se deixa ser assassinada pelo nosso, esse aqui, que foi no corpo do irmão. Ela se deixou quase ser assassinada, mas no final, ele
é impedido lá aqui em 2023, acordam ele desse transe aqui, ele não consegue matar, mas aí o que ela faz? Ela se mata. Ela se mata. Ela tá tão deprimida que ela se mata. Mas antes de se matar, ela tinha pedido para que a morte dela não fosse em vão, e que pessoas que se matam, depois elas ficam sem honra. Então, o fofíssimo do amigo que gostava dela, ele diz que matou ela só para a memória dela não ser perdida em vão, do tipo alguém se matou. Então ele vai preso por um assassinato que ele não fez, ele fez isso por amor a ela. Olha que louco, né? Quando a Prota 98 se mata, a Prota 23 imediatamente volta para o corpo da Prota 23 e ela percebe que ela se matou, não conseguiu mudar nada do passado. Ela de 98 morreu, o namorado de 98 morreu, que era de Bengala e foi assassinado, o namorado no corpo de 2023 morreu no acidente aéreo, está sozinha, está muito triste. Ela recupera o Walkman, que está totalmente quebrado, mas num único momento, num momento específico, ela consegue fazer com que ele funcione. E ela volta exatamente para o momento que a nossa Prota 23 ia se matar. E ela consegue evitar. E tem uma parte muito bonita, que é ela falando com ela mesma, quer dizer, a 23 falando com a 98 sobre como lidar com esse sentimento de solidão e depressão. E ela consegue salvar a de 98. E aí mudou a linha do tempo. Aí é muito louco. E aí, obviamente, nosso Prota 98 chega. Logo depois dessa parte que ela não morre, né? Ele chega, eles se abraçam, ele reconhece que é essa alma no corpo dessa. E eles entendem que mudaram a linha do tempo, então que, assim como de Volta ao Futuro, eles vão ser apagados da existência, né? Então eles passam os últimos momentos juntos, que é lindo, e de fato eles são apagados da existência, porque aquela linha do tempo não existe mais. Porque acontece, eles mudam a linha do tempo, nada daquele ciclo vai acontecer de novo, porque a de 98 não morreu. E aí então a linha do tempo deles não existe mais. A linha do tempo deles foi separada, nesse personagem aqui de 98 e nesse personagem de 2023. Então, é linda essa cena das linhas de tempo se dissolvendo, tudo se dissolvendo. É lindo, 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 lindo. E acaba com o nosso Prota de 98, já com os seus 40 anos. A nossa Prota de 23, com seus 30 anos, 30 e poucos anos, andando de ônibus. E aí eles se olham, tarará. Os dois descem, ela desce do ônibus, ele desce do ônibus também. Aí eles se olham, eles se aproximam. E acaba. Ah, meu Deus! É muito lindo. É muito lindo porque dá pra ver que eles sentiram alguma coisa mais forte do que eles, mas alguma coisa que eles não viveram ainda nessa realidade. Vou fazer alguns comentários, assim, sobre essa história, assim. Eu acho que o primeiro é essa questão do amigo do protagonista ter falado que matou a protagonista de 98 por amor a ela. É um ato que reflete a importância da honra e da reputação nessa sociedade. Pelo que eu estou vendo daqui, obviamente. Eu não sou expert em cultura coreana, em sociedade coreana, mas pelo que eu vejo nos doramas, e principalmente nesse, né, a parte da reputação é muito importante. Então, pelo amor e pela proteção, ele sacrificou a própria felicidade dele, o próprio futuro dele. Parece um gesto trágico, né? Porque afinal de contas ele fez isso, se ela já tinha partido, como é que ele também acabou com a vida dele, né? Afinal de contas, eu não contei, mas além dele ser preso, quando ele foi solto, ele também se matou. São consequências devastadoras dessa pressão da reputação, né? Então, talvez alguém aqui que conheça a cultura coreana melhor do que eu possa escrever nos comentários. A série também aborda a questão da solidão de uma forma bem profunda, em vários personagens, né? Tem a nossa protagonista em 23, que está muito triste, sofrendo há 1 ano que o namorado morreu e também não sabe lidar com isso. Ela é rodeada de pessoas, mas ela sempre está sozinha, se sentindo sozinha. Tem um amigo do protagonista de 98, aquele que disse que foi o assassino, não tendo sido. Ele também mostra a série toda, ele sempre se sentindo solitário, mesmo com os 2 amigos, ele sempre se sente só. Tem a própria protagonista real de 98, que sente que ninguém compreende ela, ninguém entende ela. Então a série ela toca
nesse assunto da solidão de uma forma bem profunda e de formas diferentes. Eu achei isso muito bonito. Também a série toca na questão do amor impossível, né? E a dualidade entre manter a linha do tempo e não manter a linha do tempo. Enquanto que o protagonista quer manter a linha do tempo para ter aqueles poucos momentos de felicidade entre os dois, seja em 98, seja em 23, na verdade antes, né, que ele morre em 22, ela, por saber todo o sofrimento, quer desfazer a linha do tempo pelo sofrimento, inclusive das outras pessoas. E ceder o amor e todo momento bom que ela teve, doar o amor e os momentos bons que ela teve para evitar o sofrimento de outras pessoas. Então também é um paradoxo bem legal no dorama. Na verdade, então, o Tempo Traz Você, para mim, não é só um dorama sobre viagem no tempo, romance, mistério. Ele também traz questões de dilemas éticos e morais. E como viver num lugar onde você tem formas diferentes de entender o que é amor e o que é sacrifício. Oi, sou eu do futuro que entrei aqui nesse momento do vídeo só para falar uma coisa para vocês. Quando eu gravei esse vídeo eu ia contar tudo, ia fazer a linha do tempo também do protagonista principal. Mas aí eu decidi que essa linha do tempo do protagonista eu vou fazer em outro vídeo, porque esse vídeo ficou muito grande. Então esse vídeo chega ao final. Eu tô até gravando em outro dia, tá vendo? É porque eu gravei aquilo no detalhe e aí eu deixei pra encerrar hoje. E assim, eu acho que se tiverem 3 ou 4 pessoas que estiverem me acompanhando até agora, eu vou ficar muito feliz com vocês. Então vocês, 3 ou 4 que ficaram até agora, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam. É o tipo de vídeo que eu gosto quando eu tô obcecada por algum dorama, né? Então eu me diverti muito fazendo, por mais que eu sei que ficou longo, eu vou evitar fazer vídeos assim tão longos. Mas é isso, então eu chego no final desse vídeo, curtam, se inscrevam e assistam meus outros vídeos que vão estar por aqui. E vejo vocês nos próximos doramas que eu vou trazer pra gente rir ou chorar junto, tá bom? Beijo e até a próxima.